Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje exatamente 29 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Esse trabalho será conduzido pelo nosso amigo Augusto e a nossa amiga Mita. Já aproveitando e elevamos o nosso pensamento à espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais uma oportunidade que temos de estudar esta obra, Senhor, e rogando o amparo da espiritualidade amiga e a inspiração necessária aos nossos irmãos para conduzirem o nosso estudo. Graça te damos. E aí, Augusto, o que nós vimos no nosso estudo passado? Nosso estudo passado, nós ainda continuamos na primeira parte, no capítulo 6, né? E no estudo passado a gente estudou a doutrina das penas eternas fez sua época. Estudamos os itens 22 a 24, onde Kardec nos fala que a crença na eternidade das penas materiais prevalecem como crença salutar, enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral, e que a humanidade, saindo da infância e abandonando, por assim dizer, as fraldas que a envolviam, o homem não é mais esse instrumento passivo vergado à força material, nem aquele crédulo de outrora que aceitava tudo de olhos fechados. E hoje a gente vai começar, continuando ainda primeira parte, capítulo 6, Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Então, conforme a humanidade avança em inteligência e moralidade, ela vai tendo noção de que para um Deus bom, infinitamente misericordioso, as penas eternas não condiz, né? Isso. Então, vamos lá. Então, o nosso irmão Augusto vai trazer um pouquinho da biografia do profeta Ezequiel. Conta pra gente, Augusto. O profeta Ezequiel é o autor do livro de Ezequiel, escrito pela perspectiva da primeira pessoa. Ezequiel registrou as visões e revelações que recebeu do Senhor. Ezequiel era um sacerdote que viveu entre os judeus cativos, levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, aproximadamente 597 a.C. A principal mensagem do profeta Ezequiel é: Deus não se agrada da morte do ímpio, mas quer que ele se converta e viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Item 25. Aos que pretendem encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, pode-se opor os textos contrários, que a tal respeito não permitem nenhuma dúvida. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais explícita negação, não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que a falta do Pai do gênero humano teria acarretado à sua raça. E tem uma nota do tradutor. Todas as citações bíblicas encontradas nessa obra foram extraídas da versão francesa de Le Maire de Sacy, Que na época era o que se tinha de melhor de tradução, né? Então, lembrando que quando a gente fala do texto antigo, do Antigo Testamento, nós temos ela em hebraico. Os nossos irmãos hebreus, eles são muito criteriosos e eles eram muito criteriosos, então tinham todas essas anotações, eles estudavam, eles sabiam o decor, então eles faziam essas traduções. E o Lemaitre de Sacy, ele traduziu para o francês. Então, a tradução Lemaitre de Sacy, naquela época de Kardec, era o que se tinha de melhor, ou seja, quando a gente fala de melhor, porque tem traduções que são traduções interpretativas. E tem aquela tradução que ela é fiel e posta uma nota de rodapé. Tá, tia, não estou entendendo. Se a gente tem uma frase lá no Antigo Testamento que eu acho interessante, que diz assim: meus dentes estão cheios de gordura. No original hebraico está assim: meus dentes estão cheios de gordura.
Numa tradução interpretativa está assim: eu me alegro no Senhor. Então, uma tradução para estudo realmente se colocaria os meus dentes estão cheios de gordura e logo embaixo uma nota de rodapé explicando o que aquilo significa, entendeste? Então, Lemaitre de Saci é a tradução que Kardec utilizou. Em todo o Evangelho a gente vai ver as citações de Lemaitre de Saci. Primeiro, o Senhor novamente me falou e disse: segundo, porque vos servis desta parábola consagrada proverbialmente em Israel? Os pais, dizeis, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram estragados? Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós, como provérbio em Israel. 4. Pois todas as almas me pertencem. A do filho está comigo como a do pai. A alma que tiver pecado, morrerá ela própria. Quando ele diz, os pais dizeis comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram estragados. Porque naquela época tinha assim, se numa família algum membro, o pai cometesse um crime ou lesasse de alguma forma, a família toda ficava, vamos dizer assim, marcada. E tinha casos que, dependendo da gravidade do pecado ou do erro, ficava até a 7ª geração. Então ficava aquela família marcada, foi marcado por isso. Olha, não é tu que é daquela família tal. Por isso que ele diz que o pai come a uva e estraga o dente do filho, ou seja, os filhos pagando em consequência do pai. E ele está dizendo que para o Senhor Deus disse que isso não vai ter mais, porque todas as almas são filhas de Deus e a do filho está com ele como a do pai. E a alma que tiver pecado morrerá ela própria. Então, se o erro é do pai, o pai que vai sofrer as consequências do seu erro e não uma outra geração para sofrer a consequência do outro. Lembrando que isso é uma parábola, né, Aramida? Uhum. É uma parábola. Mas eles tinham muito isso como lei. Se numa família houvesse um erro, a outra geração pagaria por esse erro. 5. Se um homem for justo, se proceder segundo a equidade e a justiça. 7. Se não magoar nem oprimir ninguém, se entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado, se não tomar nada do bem de outrem por violência, se der o seu pão a quem tem fome, se vestir os que estão nus. 8. Se não se prestar à usura e não receber mais do que tem dado, se desviar sua mão da iniquidade e promover um juízo conciliatório entre dois homens que se altercam. 9. Se caminhar segundo os meus preceitos e observar as minhas ordens para agir conforme a verdade, esse homem é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. Isso se pode se resumir na frase do Senhor Jesus Cristo: a cada um conforme as suas obras. Você não vai condenar a qualquer pena um homem, como ele diz aqui, com esse proceder, que não magoa, que procede com equidade e justiça, que tenta resolver as contendas. Então é a cada um conforme a sua obra. A gente sabe que isso é assim que acontece. Eu não posso pagar por um erro que não é meu. Eu só vou assumir e resgatar os erros que são meus, como assim cada um de nós. Mas nessa época um podia passar para o outro, da família, se tivesse implicações, um resgatar pelo outro. Ele está dizendo que isso não existe. Com o Senhor Deus não é assim. 10. Se esse homem tem um filho que seja ladrão e derrame sangue, ou que cometa alguma destas faltas. 13. Esse filho morrerá muito certamente,
pois tem praticado todas essas ações detestáveis, e seu sangue permanecerá sobre ele. 14. Se esse homem tem um filho que, vendo todos os crimes cometidos por seu pai, se aterrorize e evite imitá-lo, 17. Este não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, mas viverá muito certamente. 18. Seu pai, que tinha oprimido os outros por calúnias e que tinha praticado ações criminosas no meio do seu povo, morreu por causa da sua própria iniquidade. Então, ele está explicando ainda esse princípio. Para a gente lendo isso hoje, 2024, às vezes é óbvio, né? Não, claro que é assim. Não pode um filho pagar pelo crime do pai, ou um pai pelo crime do filho, ou pelos erros do filho. Mas isso, não muitos anos atrás, não vamos nem longe, não vou nem um século atrás, muitas vezes as pessoas ficavam faladas assim, mas tu não é filho do fulano que fez isso, que fez aquilo? Mas não é teu pai, olha, não anda porque o pai dele é isso, o pai dele é aquilo. A gente ainda tem muito isso de julgar pelos núcleos ou o que a gente observa do outro. Isso parece que está muito longe da gente, mas a gente faz esse juízo. Faz esse juízo de valor dos outros, das pessoas, das famílias, por conta de quem é. Ah, não vive junto? Olha, cuidado. O pai daquele é ladrão. A gente não diz a fruta não caiu longe da árvore. Então, são coisas que a gente repete e nem se dá conta de onde vem. E é uma das observações que tem na pesquisa sobre o Ezequiel, é que nós aprendemos que todos somos responsáveis pelas nossas próprias ações e que seremos punidos ou recompensados por elas, né? Então, que é a novidade. Toda vez que nós temos qualquer atitude contra a lei do amor, nós morremos. A gente morre como espírito, morre como filho de Deus, morre o nosso processo de evolução. Quando a gente segue o caminho do erro, quando a gente deixa de obedecer a Deus, a gente morre naquele momento. Porque a gente deixa de evoluir, e deixar de se movimentar, deixar de evoluir é morrer. Acabou uma encarnação. Cada um é responsável por aquilo que faz. Ninguém vai responder. O que a Mita faz é responsabilidade dela, o que a Carla faz é responsabilidade dela, o que eu faço é minha responsabilidade. Se a Mita me fizer um mal, a responsabilidade é da Mita. Se eu devolver esse mal à Mita, a responsabilidade agora também é minha. E aí a gente se engata. Se dizes, por que o filho não leva a iniquidade do pai? É porque o filho tem agido segundo a equidade e a justiça. Tem guardado todos os meus preceitos e os tem praticado. Por isso, viverá muito certamente. Entende quando ele coloca viverá, né? Então, se eu faço bem, se eu sigo as lições, eu estou vivendo, eu estou em movimento, eu estou vivo para Deus, né? Estou vivo na ação. Caso contrário, estou morto. Nessa simbologia do Antigo Testamento. 20. A alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. A justiça do justo cairá sobre ele mesmo, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ah, isso é uma maravilha, né? E eu adoro que depois veio a terceira revelação para explicar que é assim, tudo é tua responsabilidade. E a gente pensa, isso é uma novidade. E a Carla acabou de falar para a gente que o Ezequiel, vamos dizer, a grande mensagem dele é assim, a tua responsabilidade. Se tu estás bem hoje ou se tu estás mal hoje, é consequência dos teus atos. E eu adoro quando assim, você quer ter um novo fim, você não pode voltar e fazer um novo começo. Mas você quer ter um novo fim, começa hoje.
Começa hoje mudando as tuas atitudes. A gente falando racionalmente, isso é óbvio, mas nós fazemos, como disse o grande Einstein, sabe o que é insanidade? É fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Isso somos nós. A gente faz a mesma coisa, repete o mesmo erro, muda uma vírgulazinha, um movimentinho, um saculejo e acha que o resultado vai ser diferente e nos surpreendemos quando o resultado é igual. Então a gente não pode continuar no mesmo caminho, como ele diz aqui, eu adoro essa palavra, no mesmo caminho da iniquidade e querer um caminho de justiça, de bondade, de misericórdia. Se dizia muito assim, pelo pecador se paga o inocente, não era assim? Né? Pelo inocente se paga... eu me lembro que a mãe dizia, minha filha, pelo inocente paga o pecador, uma coisinha assim. Ou seja, é aquilo que ele está falando. Os pais comem a uva e é o dente dos filhos que vai ser estragado, né? Então, cada um responde por si. Se o meu filho passa por isso, obviamente, não foi porque... Obviamente que a gente fala aí do processo de educação, que isso tem muito a ver. Mas ainda assim, o Espírito, ele traz as suas tendências. Ele traz o seu livre-arbítrio. Ele recebe as informações dos pais, mas ele pode seguir ou não. Então, ainda assim, a responsabilidade da vida está sobre cada um de nós. 21. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se procede segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. 22. Eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele haja cometido. Viverá nas obras de justiça que houver praticado. Isso é a misericórdia dentro da lei. A lei me permite, né, como o Augusto também diz, que Deus não quer a morte do ímpio. Ele quer antes que o ímpio se converta e ajeite seus caminhos, ajeite as suas veredas. Então ele diz, ele vai viver e ele não morrerá. Ele viverá certamente e não morrerá. Porque ele vai corrigir os seus caminhos, vai reparar as suas faltas e quantas vezes tiverem necessária. E aí ele diz aqui, eu não me lembrarei mais das suas iniquidades, porque a justiça de Deus não é para nos cobrar e nem é punitiva, é apenas para nos reeducar. Lembrando, né, o Mita, que Kardec está colocando esse texto justamente para justificar, olha, Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Então, esses tópicos agora que o nosso Augusto está lendo, está deixando bem claro, eu não me lembrarei mais de todas as... Porque ele diz assim, se o ímpio fez penitência no processo de correção de todos os pecados que tenha cometido, se observou todos os meus preceitos, isso era Deus falando, né? Se procede segundo a equidade, né, a igualdade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Porque ele não está seguindo a lei de Deus, logo ele está morto ou vivo. Eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele haja cometido. Ele viverá nas obras de justiças que houver praticado. Então, ele inicia com o ímpio fazendo a penitência, e ele finaliza dizendo que ele viverá e que ele não vai lembrar, Deus não vai lembrar. Então, cai aqui a eternidade das penas e o pecado original, né? Por que o pecado original? Porque, lembra, nós pagamos por conta de Adão e Eva. Eu estou pagando pelo que meu pai e minha mãe fez. Acabou isso, né? Que seria o pecado original. 23. Porventura desejo a morte do ímpio? Disse o Senhor Deus, não. Prefiro que ele se converta, que se desgarre do mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 a 5, 7 a 10, 13, 14, 17 a 23. Dizei-lhes estas palavras, juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus,
que não quero a morte do ímpio, mas sim que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Então, Deus só quer que a gente viva, prospere, viva no bem e no amor. Quem se afasta disso somos nós, e cada um por escolha sua. Não é imposição, não é destino, é escolha. E assim, algum comentário, Augusto? E vocês, crianças? Algum comentário, alguma colocação? Narume, Samuel? Foi bom? Muito bom, Mita. Um texto curto, mas riquíssimo dessas informações, e Kardec, de forma muito bem intuída e muito sábia, pegou o próprio texto do Antigo Testamento para refutar a ideia da penas eterna e do pecado original. Então, cada um de nós somos responsáveis por nossas atitudes. O que meu pai fez é responsabilidade dele e ele vai responder. O que minha mãe fez é responsabilidade dela, ela vai responder. O que eu estou fazendo é responsabilidade minha e eu terei que corrigir. Então, assim é a lei da equidade, a lei da justiça. Toda vez que eu desobedeço a Deus, eu morro. Toda vez que eu sigo as leis que regem o universo, que é para o meu bem espiritual, aí eu estou vivo, não é verdade? Então, meus amigos, aproveitamos para agradecer a Deus por mais uma oportunidade que nos foi dada, envolver a nossa irmã Carla, para fazer a prece de gratidão, mas lembrando, aliás, informando que essa é a nossa última reunião do ano de 2024. Estaremos entrando em recesso e retomaremos o nosso estudo, se Deus nos permitir, no dia 24 de janeiro de 2025. Aproveitem bastante o canal, estudem, porque tem bastante material para que vocês possam estudar. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Temos qualquer atitude contra a lei do amor, nós morremos. A gente morre como espírito, morre como filho de Deus, morre o nosso processo de evolução. Quando a gente segue o caminho do erro, quando a gente deixa de obedecer a Deus, a gente morre naquele momento. Porque a gente deixa de evoluir, e deixar de se movimentar, deixar de evoluir é morrer. Acabou uma encarnação. Cada um é responsável por aquilo que faz. Então, se eu faço bem, se eu sigo as lições, eu estou vivendo, eu estou em movimento, eu estou vivo para Deus, né? Estou vivo na ação. Caso contrário, estou morto. Nessa simbologia do Antigo Testamento. O Espírito, ele traz as suas tendências. Ele traz o seu livre-arbítrio. Ele recebe as informações dos pais, mas ele pode seguir ou não. Então, ainda assim, a responsabilidade da vida está sobre cada um de nós. E Kardec está colocando esse texto justamente para justificar, olha, Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Ele inicia com o ímpio fazendo a penitência e ele finaliza dizendo que ele viverá e que ele não vai lembrar, Deus não vai lembrar.
Então, cai aqui a eternidade das penas e o pecado original, né? Porque lembra, nós pagamos por conta de Adão e Eva. Kardec, de forma muito bem intuída e muito sábia, pegou o próprio texto do Antigo Testamento para refutar a ideia da penas eterna e do pecado original. Então, cada um de nós somos responsáveis por nossas atitudes. O que meu pai fez é responsabilidade dele e ele vai responder. O que minha mãe fez é responsabilidade dela, ela vai responder. O que eu estou fazendo é responsabilidade minha e eu terei que corrigir. Então, assim é a lei da equidade, a lei da justiça. Toda vez que eu desobedeço a Deus, eu morro. Toda vez que eu sigo as leis que regem o universo, que é para o meu bem espiritual, aí eu estou vivo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Pai amoroso, de bondade infinita, te agradecemos a misericórdia que Tu nos dispensa todos os dias, nos concedendo o dom de poder estar aqui, de estudar, de trabalhar, de caminhar contigo. Te agradecemos o envio do Filho amado, do nosso Mestre Jesus, e que por Ele aqui estamos, que por Ele aqui caminhamos, e acreditamos sempre na força, na coragem que Ele nos inspira e que nos dá. Te agradecemos, Pai, tantas dádivas desse ano de 2024 que se encerra e a alegria de podermos estar reunidos, estudando, aprendendo o caminho para chegar até Ti. Ajuda-nos nesse final de ano a não cometermos os excessos, a estarmos contigo em todos os momentos e não nos esqueçamos jamais que Teu amor nos cobre, nos cuida e nos guarda. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.